20, versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia! Sabe lá o que é isso, irmão? Sabe lá o que é isso? Você já parou para prestar atenção nisso? É por isso que eu costumo dizer, não tenha a palavra de Deus como decoreba. Tenha ela no seu coração gravada, para não pecar contra o Senhor, como falou o salmista. Ele diz aqui, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Deus quer dizer o seguinte para você. Deus quer dizer para você fazer menção do nome dele. Nos seus momentos de aflição, de necessidade, de desespero, de angústia, de dúvida, de dor, de tristeza, faça menção do nome do Senhor. Porque você já não é mais do mundo. Você já não é mais qualquer pessoa. Você é servo do Senhor. O Senhor te deu tanto valor, um valor tão grande, que o escritor, quando diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, o escritor diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não teve palavras para expressar o amor de Deus. Então Deus te amou, você que está ouvindo a rádio agora, Deus te amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para te salvar. O Filho dele, Jesus Cristo. Faça menção do nome de Jesus. O próprio Jesus, o Filho de Deus, o meu Salvador, o teu Salvador. Lá no Evangelho de São Mateus, no finalzinho, no último capítulo, no capítulo de número 28, certa vez, Jesus chega para os discípulos, depois de ressuscitado, Jesus se aproxima e diz para eles assim, está escrito, pesquise aí na Bíblia, nesse momento, Mateus 28, no versículo 18, a palavra de Deus diz assim, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia! Você está conseguindo entender isso? Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando poderosamente no teu entendimento, no teu coração nessa hora. Nós começamos a ministrar essa palavra falando sobre que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Salmo 20, versículo 7. E eu te pergunto mais uma vez, você tem feito menção do nome do Senhor? Você tem pronunciado o nome do Senhor? Você tem gritado, pedindo socorro a esse Deus maravilhoso, cuja palavra diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia? Faça menção do nome do Senhor. É essa mensagem que o Espírito Santo está mandando eu falar para você nessa noite. Faça menção do nome desse Deus maravilhoso que te amou de tal maneira, que te deu o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer em seu lugar e te dar a vida eterna. Esse mesmo Jesus que ressuscitou, e Ele mesmo disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Não despreze isso. Você serve a um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia! Aí, eu digo para você nessa hora, o pastor Marcos disse que ia estar falando um pouquinho, parte do testemunho da vida dele. São 23 anos, amado irmão, amada irmã, amado ouvinte, 23 anos servindo a esse Deus maravilhoso. 23 anos, contemplando maravilhas, contemplando milagres, livramentos, bênçãos, socorros.
aleluia, 23 anos, fazendo menção do nome do Senhor, confiando nesse Deus, sabendo que Ele é soberano, reconhecendo que sem Ele nada sou, nada posso fazer, reconhecendo que só Ele é Deus, e confiando nessa palavra que o Filho de Deus disse, é-me dado todo poder. Aleluia. Aí eu vou e faço menção. E por fazer menção, pela misericórdia, eu tenho contemplado milagres. É isso que eu quero passar para você nessa noite. A minha mãe, a minha família, antes de eu servir ao Senhor, a minha mãe de tempo em tempo ficava endemoniada. Era muito católica praticante, pessoa de bom coração, meu pai também, mas periodicamente a minha mãe ficava endemoniada e o diabo usava a boca da minha mãe para dizer que iria destruir toda a minha família e dava gargalhada. E na época eu tinha 8 anos de idade e olhava para aquilo e ficava muitas vezes até querendo agredir a minha mãe, querendo agredir fisicamente para ver se aquela coisa que se manifestava nela ia embora. Mas ao mesmo tempo, com 8 anos de idade, eu já tinha discernimento de que se eu agredisse a minha mãe, eu estaria agredindo a ela, e não aquele espírito maligno que se apostava da vida dela para dizer que ia destruir a minha família. Aleluia, irmãos. Sabe por que eu estou contando isso? Porque o nome de Jesus é soberano. E assim foi durante alguns anos. Coisas ruins acontecendo na família, coisas terríveis. Irmãos que eram casados há um tempo, vivendo bem, de repente, casamento sendo destruído. 2 irmãos meus, casamentos destruídos. O outro irmão meu estava bem profissionalmente, engenheiro eletrônico, com a vida, sabe, progredindo assim de uma forma rápida. Estava morando em São José dos Campos. Estava ele, a esposa, os 3 filhos morando lá, bem financeiramente, bem sucedido na profissão. E no ano de 1985 para 1986, passaram a virada do ano conosco lá no Rio de Janeiro. Nessa época eu ainda não era crente, eu já tinha tido uma experiência com o Senhor em 85, mas desprezei o livramento que o Senhor me deu em 85, fiquei 1 mês na igreja, me afastei, e pela misericórdia do Senhor, o Senhor me deu uma chance de vida em 87, e graças a Deus eu estou firme até hoje, e peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, para que eu nunca me afaste dos seus caminhos. Mas eu estava falando do meu irmão, passando o ano, virada de ano de 85 para 86, lá em casa, feliz, alegre, celebrando ali vitórias alcançadas na sua vida profissional, familiar. E aí no dia 2 de janeiro de 86, pegou o carro dele de volta para sua casa, em São José dos Campos, e quando chegou lá em Paracambi, ainda no município do estado do Rio de Janeiro, um ônibus da Itapemirim passou por cima do carro do meu irmão e matou ele, matou a esposa, matou 2 filhos e só ficou um filho vivo. Irmãos, cada vez que acontecia uma coisa trágica, destruição, a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Cada vez que acontecia uma tragédia dessa, eu me lembrava daqueles momentos terríveis que o diabo se apostava da vida da minha mãe para dizer que ia destruir a família. Ele estava conseguindo. Talvez você esteja me ouvindo agora. O diabo tem conquistado espaços na sua vida, na vida da sua família, tem destruído, tem feito tamanho estrago. Mas eu quero te dizer nessa noite que se você fizer menção do nome do Senhor, toda obra do diabo vai cair por terra, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E um dia, aleluia, Deus teve misericórdia da minha vida. Eu abri o meu coração, abri a minha vida para Jesus entrar e fazer morada, e cear comigo. E eu falei para Deus, falei para Ele que eu queria servir a Ele para sempre.